Ué. Quero mais uma vez desejar boas-vindas aos colegas vereadores presentes para mais uma sessão ordinária desta Casa Legislativa, agradecendo pela presença, justificando a ausência do vereador Lauro, que ligou agora, que não foi possível chegar a tempo, porque está em viagem, e o vereador Emerson, que está fazendo tratamento médico hoje em Goiânia, também me ligou, justificando. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 9 dias do mês de março do ano de 2020. Eu peço ao vereador José Eurípides que faça a oração inicial para nós. Boa noite a todos. Nós vamos, como é de tradição nessa casa, iniciar com oração para que o Senhor venha nos abençoar, sejamos uma noite profícua dos nossos trabalhos, que corra tudo em paz. E vamos iniciar com a oração que ele próprio nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós queríamos pedir licença àqueles que não professam a fé católica, para nós também orar pela mãe, que está sempre intercedendo por nós nos momentos difíceis, de angústia, de aflição, sempre nos amparando, que é essa grande mulher que é Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço ao secretário que faça a leitura da síntese da ata da 6ª sessão ordinária, da última sessão. Síntese da ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina. Aos 2 dias do mês de março do ano 2020, com início às 19 horas, em sua sede situada na Praça Justo Magalhães. A sessão foi comandada pelo senhor presidente Noé Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Estiveram presentes os vereadores Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana D'Arc de Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Virandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronildo de Oliveira e o Hermes Weller Vieira. Deu-se início à ordem do dia. Primeiro, leitura do projeto de lei número 089/2020, de autoria do Poder Executivo, que institui plantões de sobreaviso na função de médica anestesiologista. Esse projeto foi distribuído às comissões competentes. Segundo, leitura do projeto de decreto legislativo número 003/2020, de autoria do vereador Noé Santiago da Silva, que concede título honorífico de cidadania à senhora Danila Cláudia Lessauer Remaldes. Este projeto ficou distribuído às comissões competentes. Terceiro, leitura da emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 088/2020,
de autoria do Poder Executivo. Esta emenda foi colocada em discussão após em votação única sendo aprovada. Quarto, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia e Obras, Serviço Público e Urbanismo sobre o projeto de lei número 088/2020, de autoria do Poder Executivo, que cria cargos efetivos de Procurador Municipal e Analista Jurídico. Estes pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão após em votação sendo aprovado. Encerradas as discussões, esse projeto foi colocado em primeira votação sendo aprovado. Quinto, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia e Obras, Serviço Público e Urbanismo sobre o projeto de lei número 003/2020, de autoria do vereador José Eurípides Alves, que institui sanções administrativas para os casos de vandalismo de bens públicos e particulares no âmbito do município de Pontalina. Estes pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão, após em votação sendo aprovados. Encerradas as discussões, esse projeto foi colocado em primeira votação sendo aprovado. Sexto, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia, títulos, medalhas e diplomas sobre o projeto do Decreto Legislativo número 002/2020, de autoria do vereador Edmar Ferreira do Carmo, que concede título honorífico de cidadão pontalinense ao senhor Alcides Ribeiro Filho. Estes pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão, após em votação sendo aprovados. Encerradas as discussões, esse projeto foi colocado em votação única sendo aprovado. Sétima, leitura da indicação número 003/2020, de autoria do vereador Edmar Ferreira do Carmo, que solicita ao Poder Executivo que veja junto ao órgão competente para que faça reparos na iluminação pública e que faça a coleta de lixo doméstico no setor Boa Vista 2, no seguinte endereço: Rua Maria Inácia de Abreu. Essa indicação foi colocada em discussão, após em votação sendo aprovada. Oitavo, leitura da indicação número 004/2020, de autoria do vereador Edmar Ferreira do Carmo, que solicita ao Poder Executivo que veja junto ao órgão competente para que faça reparos na iluminação pública no seguinte endereço: Rua Romeu Parreira, setor Silvio Manuel de Souza. Essa indicação foi colocada em discussão e após em votação sendo aprovada. Nona, indicação verbal de autoria do vereador Marlene Lopes, que solicita ao Poder Executivo que, nas possibilidades cabíveis, coloque em mão única o sentido da Rua São Benedito, em frente ao polo da Faculdade Unifam, devido ao elevado fluxo de veículos na localidade. Essa indicação verbal foi colocada em discussão após em votação sendo aprovada. Já que nenhum edil desejou usar a palavra, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Para conferir todo o teor da ata original, acesse www.sapl.pontalina.go.leg.br. Esta ata está em discussão, em votação. Aprovada. Eu gostaria, neste momento, antes de adentrarmos a ordem do dia, aproveitar este momento, né, para prestar aqui a nossa homenagem a comemoração do dia que aconteceu no dia de ontem, né, o Dia da Mulher, e queremos cumprimentar especialmente as duas vereadoras que compõem esse parlamento, vereadora Marlene e vereadora Joana Dark. É que dizer que nós sentimos muito honrado em tê-las como parceiras, como companheiras de trabalho,
Quero cumprimentar as mulheres também, que faz parte aqui de nossa assessoria, né, que são servidoras, batalhadoras aqui nesta casa. A esposa do vereador Edmar, a Marta, que se faz presente aqui, né? Então, que sintam todas homenageadas por esta Casa Legislativa e que fique registrado, né, nos anais desta sessão, as mulheres também que nos assistem através das redes sociais neste momento, recebam a nossa homenagem, a homenagem da Câmara Municipal de Pontalina e o nosso reconhecimento pela importância da mulher na nossa sociedade. Agradeço a presença do nosso companheiro Aricio, Nenzinho, né, Jovair, que se faz presente, que vem nos visitar também em mais esta sessão hoje. Muito obrigado e que sejam bem-vindos. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 088/2020, de autoria do Poder Executivo, que cria os cargos efetivos de Procurador Municipal e Analista Jurídico. Hoje é votação final hoje? Não, parecer. Apareceu, porque foi em emenda. Certo. Certo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 088/2020, de 14 de fevereiro de 2020. Voto relator. A proposição foi instruída com as devidas justificativas, solicitando a esta Casa de Leis a sua aprovação, no sentido que seja autorizado a criação de cargos efetivos de Procurador Municipal e Analista Jurídico Administrativo, bem como determina a extinção do cargo de Procurador Jurídico, criado pela Lei Complementar número 001/09, de 4/12/2009. Sustenta que o projeto de lei se adequa ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal de 1988 e do inciso 2º do artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, e que é necessário, pois existe um termo de ajustamento de conduta entre o município e o Ministério Público Estadual, vez que não existe no quadro efetivo do município provimento de cargo de Procurador Municipal e Analista Jurídico. Saliento que o concurso público do Brasil é obrigatório e a Constituição Federal estabelece a necessidade de sua realização para provimento de cargos e empregos públicos da administração pública direta ou indireta, sendo pautada por diversos princípios universalmente aceitos e amparados pelo Estatuto Jurídico vigente, os quais norteiam a sua realização. Temos ainda que a criação de cargos efetivos encontra suporte no princípio da continuidade do serviço público, pois visa não prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem ser interrompidos, ou seja, podem ser entendidos como a busca de interrupção, na medida de possível, das atividades de realização da administração pública. Entretanto, verificamos que a proposição, apesar de exigir o diploma do curso de Direito e registro na OAB, não exige do candidato um mínimo de atividade jurídica para o provimento dos cargos, sendo este um requisito destinado a garantir maturidade e experiência para aqueles que pretendem assumir os complexos cargos de procurador do município e analista jurídico. Explico que, para o cargo de juiz de direito, promotor de justiça, em respeito ao artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal, é exigida dos candidatos um mínimo de 3 anos de atividade jurídica, da mesma forma que também é exigida para outros cargos, como Advocacia Geral da União, Procurador da Fazenda Nacional, artigo 21 da Lei Complementar 73/193,
O artigo 132 da Constituição Federal, que trata os procuradores dos Estados do Distrito Federal, não elenca o requisito da atividade jurídica, deixando a critério do legislador, em âmbito municipal e estadual, a imposição da exigência da atividade jurídica, desde que, dentro da razoabilidade e em respeito aos princípios da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Orgânica Municipal de Pontalina. Nesse sentido, tendo em vista a importância da função dos cargos a serem providos, impera como medida necessária que seja exigido para o provimento dos cargos o efetivo exercício da advocacia, cargo de emprego ou função equivalente prestada aos serviços públicos, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito pelo prazo de 2 anos, conforme a emenda 001/2020, em anexo que agora transcrevemos. Artigo 2º. Os cargos mencionados no artigo anterior são providos em caráter efetivo após prévia aprovação em concurso público de provas e títulos e comprovados 2 anos de atividade jurídica. Após a obtenção do grau de bacharel em Direito, sendo que a nomeação e posse deverá observar a ordem classificatória dos aprovados. Parágrafo 1º. Considera-se atividade jurídica para fim de ingresso na carreira de procurador municipal e analista jurídico no município de Pontalina. Inciso 1º. O efetivo exercício da advocacia, inclusive a voluntária, mediante a participação anual mínima de 5 atos privativos de advogados, na forma da Lei nº 8.906 de 1994, em causas ou questões distintas, a abranger a postulação a qualquer órgão do Poder Jurídico, assim como as atividades de consultoria, assessoramento e direção jurídicos sob inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 2º. O exercício do cargo, emprego ou função pública, privativo, de bacharel em Direito, sejam efetivos, permanentes ou de confiança, inclusive do magistrado superior. Parágrafo 2º. É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico, função, serviço ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito. Parágrafo 3º. A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargo, emprego ou função pública privativo de bacharel em Direito, sejam efetivos, permanentes ou de confiança, será realizado mediante certidão circunstanciada expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições, o período e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à comissão do concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. Assim, não verifico vício ou irregularidade, estando a proposição em conformidade com a previsão da lei e se encontra dentro do âmbito da atuação do município. Da mesma forma que a emenda apresentada tem previsão legal nos artigos 253, 254 e 255 do Regimento Interno dessa Casa, e também está em sintonia com a legislação vigente. Em face do exposto, considero o projeto de lei constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação com a emenda 001/2020. Voto à comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela sua aprovação do projeto de lei número 088/2020 com a emenda número 001/2020. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 9 dias do mês de março de 2020. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Hermes Ferreira Vieira, relator. Adalberto da Silva Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei 088/2020, de 14 de fevereiro de 2020. Voto relator. O projeto apresentado possui natureza financeira que tem previsão no artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Seu objeto é a criação de cargos efetivos para procurador municipal e analista jurídico administrativo, através de concurso público de provas e títulos, suprindo a carência no âmbito do município de Pontalina. Em tese, a proposição efetuará a diminuição dos gastos públicos com profissionais temporários, que geram custos mais elevados por serem efetuados contratos com pessoas jurídicas, e com os desígnios do projeto de lei, também será mais vantajoso para a administração pública, que não ficará sem representação durante a alternância de mandato eletivo, uma vez que os indivíduos devidamente aprovados em concurso público de provas e títulos serão incumbidos de toda a responsabilidade jurídica referente ao município de Pontalina, Goiás. Verifique que o projeto de lei apresenta título de classe de técnico científico 10º, classe de vencimento 10/12 para analista jurídico administrativo e de técnico científico 15, classe de vencimento 15/15 para o procurador municipal, possuindo previsão de gastos compatíveis com as bases orçamentárias municipal e não onerará os cofres públicos, pois certamente haverá redução de gastos com contratos de profissionais terceirizados, bem como estará suprindo a carência administrativa destes dois cargos no quadro de servidores efetivos do município, estando em sintonia com o previsto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal e também da Lei Orgânica Municipal. Ressalto que é de extrema relevância a emenda 001/2020 apresentada, visto que a experiência de prática jurídica profissional de no mínimo 2 anos após conclusão do bacharelado de Direito é necessária em relação à importância da função e alto grau de responsabilidade do cargo a ser provido. Cargo este que exige um conhecimento jurídico experiente, pois trata-se dos interesses do município em todos os âmbitos necessários, seja em juízo ou fora dele. Em face do exposto, considero que o projeto de lei 088/2020 possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação com a emenda 001/2020. Voto à comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 088/2020 com a emenda número 001/2020. É o nosso parecer, sada as comissões da Câmara Municipal de Pontalina, ao 9 dias do mês de março de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente, José Eurípides Alves, relator, Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Parecer ao projeto de lei 088/2020, de 14 de fevereiro de 2020. Voto relator. O projeto de lei apresentado a esta comissão tem como objetivo a criação de cargos efetivos de procurador municipal e analista jurídico administrativo, a fim de suprir a deficiência existente no quadro de servidores efetivos. Determina a aplicação do regime estatutário nos termos da Lei Municipal 1222/2008 e plano de classificação de cargos e salários da Lei Municipal 1214
A/08, além de determinar a extinção do cargo de procurador jurídico criado por lei complementar número 001/2009. Em suas justificativas, é informado que o projeto de lei deriva de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Estadual e o Poder Executivo, que motiva a criação dos citados cargos em caráter efetivo e por meio de concurso público. É de conhecimento notório em nossa cidade que existem vários prestadores de serviços contratados para prestarem serviço de caráter jurídico para o município, que trabalham por meio de contratos celebrados mediante o devido procedimento legal. Entretanto, esses prestadores de serviço não possuem vínculo com o município, podendo ser demitidos ad mutum. Além do mais, a criação dos cargos indicados na proposição impedirá que o município fique desamparado pela alternância de poder prevista em nosso Estado Democrático de Direito, estando em estrita legalidade dos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, /1988. Ressalto que o procurador municipal e analista jurídico administrativo poderá efetuar representação judicial e extrajudicial do município, provimento de assessoria jurídica, tanto em assuntos internos ou externos, e outros papéis relacionados às funções do cargo. De outro lado, considerando a complexidade, a responsabilidade que a função do procurador do município e de analista jurídico representa, impera-se com medida de cautela e razoabilidade que seja acrescida ao projeto de lei a exigência de, no mínimo, 2 anos de prática jurídica, após a conclusão do curso de bacharel de Direito, como descrito na emenda 001/2020 apresentada. Diante do exposto, considero que o projeto de lei número 088 atende o interesse e utilidade pública, sendo o meu voto favorável à aprovação com a emenda 001/2020. Voto à comissão. Apresentado o voto vereador relator, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, e após discutida a matéria, decide acolher o parecer da relatora, manifestando pela utilidade e interesse público da propositura e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 088/2020 com a emenda número 001/2020. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 9 dias do mês de março de 2020. Ronilton Oliveira, presidente. José Eurípides Alves, membro. Joana D'Arc de Godoy, relatora. Este parecer está em discussão. Eu quero aproveitar esse momento de discussão do parecer desse projeto, senhores vereadores, apenas para falar sobre a emenda que foi apresentada pelo vereador Emerson e José Eurípides, aonde passou a exigir no projeto, no projeto 2 anos de experiência, né? 2 anos de experiência. Foi uma emenda colocada na comissão. E eu ainda fico mais seguro ainda sobre a importância dessa emenda do vereador Zé Eurípides, do vereador do Emerson, vereadora Joana, porque eu vi na semana passada, quando a senhora e o advogado Dr. Matheus esteve aqui para procurar justamente uma declaração de comprovação do tempo de serviço dele à frente do Poder Legislativo, para que ele possa justificar o concurso que ele prestou lá na cidade de Goverlândia, né? E como ele já foi aprovado no período, está juntando documento,
exige lá também no concurso a comprovação de 2 anos. E ele esteve aqui à procura desta declaração, confirmando os 2 anos de experiência. Então, isso nos dá a segurança de que a emenda apresentada pelo vereador Zé Eurípides e o Emerson a este projeto também, ela é bastante pertinente. Este parecer está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerrado o período de discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 088/2020. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça leitura da emenda modificativa número 002/2020, referente ao projeto de lei número 089/2020, autoria do Poder Executivo, que institui plantões de sobreaviso na função de médico anestesiologista. Emenda modificativa número 002/2020 ao projeto de lei número 089/2020. Os vereadores que esta subscrevem com assento nesta Casa Legislativa, nos termos dos artigos 253 e 254, inciso 3º e artigo 255 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa no artigo 1º do projeto de lei número 089, de 21 de fevereiro de 2020, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde o plantão de sobreaviso para os servidores das especialidades ou área de atuação de anestesiologia, obstetrícia, translado e demanda inesperadas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pontalina, ao 6 de março de 2020. Noé Santiago da Silva, vereador. José Eurípides Alves, vereador. Thaís, viu? Justificativas. A presente emenda ao projeto de lei 089/2020 tem como principal objetivo disponibilizar mais especialidades médicas no regime de plantão de sobreaviso, a fim de otimizar o atendimento ao cidadão. De acordo com o artigo 6º da Resolução 1834/2008 do Conselho Federal de Medicina, cabe ao diretor técnico e ao corpo clínico da unidade de saúde decidirem sobre as especialidades que são necessárias para o plantão de sobreaviso. Assim, tendo em vista o interesse e a utilidade pública dos atendimentos médicos hospitalares, é necessário adequar o artigo 1º do projeto de lei de forma que seja abrangente, em vez de se aplicar em uma única especialidade ou função médica. Desta forma, a modificação propiciará ao diretor técnico do hospital condições de disponibilizar, através do regime de plantões de sobreaviso, mais profissionais para o atendimento de toda a população. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pontalina, ao 6 de março do ano 2020, Noé Santiago da Silva, vereador. José Eurípides Alves, vereador. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer a emenda modificativa número 002/2020 ao projeto de lei número 089/2020, de 21 de fevereiro de 2020. Voto relator. A proposição foi instruída com as devidas justificativas, solicitando a esta Casa de Leis a sua aprovação no sentido de que seja realizado a modificação no artigo 1º do projeto de lei número 089, de 21 de fevereiro de 2020.
A emenda ao projeto tem como finalidade a implantação de mais especialidades e ou áreas de atuação médica no regime de plantão de sobreaviso, buscando a otimização no entendimento da saúde pública do município, vez que, além do médico anestesiologista, como previsto no projeto do Poder Executivo, sejam acrescidas outras especialidades, como obstetrícia, traslado e demandas inesperadas. Isso se justifica pela imprevisibilidade de casos de urgência ou emergência que chegam ao hospital municipal e demandam atendimento de certa área especializada da medicina. Da mesma forma que a modificação é necessária para propiciar a toda a população um efetivo acesso à saúde. A proposição da emenda modificativa tem amparo na Resolução número 1834/2008 do Conselho Federal de Medicina e no direito ao acesso à saúde e dever do Estado, como previsto na Constituição Federal, por ser direito fundamental. Assim, não verifico vício ou irregularidade, estando a proposição em sintonia com as previsões legais e se encontra dentro do âmbito da atuação dessa Casa de Leis e do município. Em face do exposto, considero a demanda modificativa constitucional, legal, jurídica e gramaticalmente correta, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à comissão. Apresento o voto ao vereador relator. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação da emenda modificativa número 002/2020 do projeto de lei número 089/2020. É o nosso parecer. Das comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 9 dias do mês de fevereiro de 2020. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Emerson L. Vieira, relator. Adalberto da Silva e Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer a emenda modificativa número 002/2020 ao projeto de lei número 089/2020, 21 de fevereiro de 2020. Voto relator. A emenda modificativa apresentada possui natureza financeira que tem previsão no artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. E seu objeto é a modificação no artigo 1º do projeto de lei número 089, de 21 de fevereiro de 2020, com a inclusão de mais especialidades ou função médica ao regime de plantão de sobreaviso. Ressalto que o projeto se limita à função ou especialidade de anestesiologista. Ao acrescer outras especialidades e ou áreas de atuação no plantão de sobreaviso, o atendimento à saúde pública local será otimizada, deixando o hospital municipal com mais profissionais disponíveis para a situação inusitada dos pacientes que necessitarem de atendimento de urgência e emergência. Saliento que a proposição está em total conformidade com a legislação, de modo que gastos acarretados serão relevantes para suprir necessidade de interesse público e melhoras ao atendimento médico para a comunidade local. Em face do exposto, considero que a emenda modificativa número 002/2020 ao projeto de lei número 089/2020 possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação.
Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação da emenda modificativa número 002/2020 ao projeto de lei número 089/2020. É o nosso parecer, estado das comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 9 dias do mês de março de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, membro. Edmar Ferreira do Carmo, relator. Este parecer está em discussão. Como nenhum vereador se propõe a fazer a discussão sobre o motivo, né, da emenda, sobre o objeto da emenda a este projeto, eu gostaria que apenas de justificar também o porquê desta emenda modificativa a este projeto. Este projeto, a princípio, a gente sabe que ele é um projeto que visa regulamentar a situação do plantão da médica anestesista do Hospital Municipal. Que a médica anestesista, ela sempre atuou, ela é concursada como plantonista, mas existe uma negociação com ela e o secretário de saúde, o prefeito municipal, como ela tem a especialidade na área de anestesista, ela sempre cumpriu este plantão dela como anestesista, às vezes sem ter um projeto que regulamentasse essa situação, que ela pudesse estar de sobreaviso. Porque eu não vejo, vereadora Joana, vereadora Marlene, assim, pela experiência que tive à frente da saúde, a necessidade de um médico anestesista estar de plantão ali 12 horas, 24 horas dentro do hospital. O médico anestesista, ele, quando necessita do seu serviço, numa cidade do porte de Pontalina, tem muito tempo de você ligar na casa dele se for uma cirurgia considerada emergencial. E se for uma cirurgia eletiva, aquela cirurgia que já está programada, normalmente ela já tem a agenda dela com todas as cirurgias agendadas. Então já existia uma negociação entre a Secretaria de Saúde, a Prefeitura e a médica anestesista, que ela receberia 13 plantões mensal para ficar à disposição do centro cirúrgico como anestesista, mas isto não era regulamentado em lei. Então agora está chegando aqui este projeto num momento muito oportuno, e eu e o vereador José Eurípides, e teve outros vereadores aqui, estivemos conversando com o médico do hospital, inclusive o médico auditor, e ele sugeriu que fosse acrescentado também algumas outras especialidades, como obstetra, que chega uma parturiente lá no hospital e tem só um médico plantonista lá no ambulatório, né, no consultório. Então, que possa ser acionado um médico obstetra também para vir a realizar o parto, ou se acontecer alguma eventualidade de chegar aí acidentados, como já aconteceu muito, às vezes num acidente, pode acontecer
acontecer de chegar 3, 4 pessoas acidentadas no hospital ao mesmo tempo e você precisa de acionar um médico, né, que esteja ao alcance naquele momento. Você precisa de ligar para o médico, chamar o médico, sem que esse médico esteja relacionado no quadro de plantões, né, da escala de plantões. E isso, vereadora Marlene, foi até objeto de uma denúncia contra a nossa administração, na primeira gestão do prefeito Milton Ricardo, porque acontece que com 2 médicos no hospital, você teria 60 plantões no final do mês. Um mês de 30 dias, você teria 60 plantões. E quando a gente fechava a nossa fatura, aparecia mais, aparecia às vezes 70, 75, até 80 plantões, justamente por isso, por causa das eventualidades. É um médico que tinha que ser chamado para acompanhar um paciente transportado para Goiânia, é um médico que tinha que vir dar suporte ao médico plantonista que estava no hospital, era a questão da doutora Astrid, que como ela já tem os 13 plantões fechados, ela não constava na escala de plantões, então a fatura de plantões aparecia maior do que diferenciada da escala dos médicos. Aquela escala era apenas para orientar o médico que dia que ele estava escalado, né, qual o horário da escala dele. Então isso foi objeto de uma denúncia na época que tinha médico recebendo sem fazer o plantão. Mas você jamais, o vereador Edmar, vereador Joe, você vai chamar um médico para acompanhar um paciente acidentado, infartado, com AVC para Goiânia, né, colocar ele dentro de uma ambulância aqui, sem ter a forma legal de pagar esse médico. Então você tem que pagar para ele pelo menos o valor de um plantão, de um plantão de 12 horas, porque não é justo o médico sair da sua casa, às vezes à meia-noite, à madrugada, para acompanhar um paciente em Goiânia e chegar aqui no outro dia sem receber por este serviço. Então, este projeto e estas emendas apresentadas são para regulamentar esta situação, vereadora. Com a palavra. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre esse assunto. Eu quero parabenizá-los pela iniciativa, que foi realmente uma ideia muito pertinente, está expandindo isso aí, dando mais essa autonomia para o diretor do hospital, porque realmente é uma questão muito séria que acontece à noite, os imprevistos, quem vai adoecer doença não manda recado, né, e nem programa. Então eu acho muito importante essa abertura de estar abrindo aí para outros médicos, outras especialidades, quando necessário. E realmente, como o senhor acaba de dizer aí, o médico plantonista, ele não tem necessidade de ficar no hospital de plantão. Então, necessita dele, chama ele, ele vem, então é um plantão, né? Porque ele não vai atender como um médico atendente, um clínico. Então ele vai ser chamado e ele vai comparecer na hora necessária. Então, parabéns para vocês pela emenda, que foi muito pertinente e muito importante nesse projeto. Parabenizo também, porque é de muita importância. Eu já presenciei lá um dia, no Edson. Chegou uns acidentados e eram 3 pessoas, né, que estavam assim bem machucadas, e a gente estava lá e a nossa menina que é médica estava junto. Aí ela entrou para dentro para ajudar a entubar, né, um rapaz, justamente por isso, que tinha um médico fazendo uma cesariana, um sozinho, e chegar 3 acidentados. Ela falou, então eu como médica, né, eu tenho que estar pronta para... Ela entrou e foi ajudar a entubar o rapaz. Então, assim,
muito pertinente mesmo essa emenda, né, modificativa aí, porque precisa muito, né? Porque acidente não escolhe a hora, né? Então, parabéns. Muito obrigado. E sem dizer que fica regulamentado, né, o prefeito, o Fundo Municipal de Saúde, a Secretaria, não vai estar cometendo aí, fica parecendo uma irregularidade ao pagar esse tipo de atendimento. Fica regulamentada a situação. Este parecer está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Parecer a emenda modificativa número 002/2020 ao projeto de lei número 089/2020, de 21 de fevereiro de 2020. Voto relator. O projeto de emenda modificativa possui conformidade com o inciso 1º, artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal, ao tratar de assuntos que envolvem questões de saúde pública, se adequando para análise, sendo esperada sua aprovação por essa comissão permanente. A proposta de emenda tem a finalidade de acrescentar as especialidades e ou áreas de atuação de obstetrícia, translados e demandas inesperadas ao regime de plantão de sobreaviso no Hospital Municipal de Pontalina, assim, melhorando o atendimento em caso de urgência e emergência à comunidade local. Saliento que a ocorrência de situação inesperada no atendimento ao paciente, a falta de médicos poderá acarretar situações que venham a ser prejudiciais aos cidadãos que precisem de suporte imediato, onde o implemento das demais especialidades tende a prevenir essas circunstâncias indesejadas. Buscando atender às necessidades dos interesses comunitários no âmbito da saúde pública do município, a emenda modificativa tende a aperfeiçoar as propostas do projeto de lei número 089/2020, ao modo que as áreas de atuação acrescidas complementarão o atendimento no Hospital Municipal de Pontalina. Em face do exposto, considero que a emenda modificativa número 002/2020, ao final do projeto de lei número 88/2020, é de interesse e utilidade pública, pois possui caráter social e essencial, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Saúde e Assistência Social, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pelo atendimento do interesse e utilidade pública, o caráter social e assistencial e, no mérito, pela aprovação da emenda modificativa número 002/2020 ao projeto de lei número 089/2020. É o nosso parecer, sada as comissões da Câmara Municipal de Pontalina, no 9 dias do mês de março de 2020. O Emerson Vieira, presidente, José Olívio Alves, membro, Lauro Fernandes Corrêa, relator. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerradas as discussões, eu coloco em votação, lembrando aos colegas que esta votação é em turno único, a emenda modificativa do projeto de lei número 089, de acordo com o artigo 257 do Regimento Interno. Portanto, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado.
Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de decreto legislativo número 03/2020, de autoria do vereador Noedes Santiago, que concede título honorífico de cidadania à senhora doutora Danila Cláudia Ramaldias. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de decreto legislativo número 003, de 2 de março de 2020. Voto relator. A proposição apresentada versa sobre competência do município em questões de interesse local, amparada pela Constituição Federal em seu artigo 30º, inciso 1º, e a concessão de títulos honoríficos está previsto no inciso 4º do artigo 252 do Regimento Interno e é a pauta dos artigos 299 a 302, que também versam sobre a legitimidade do vereador na efetividade de apresentação do projeto. O projeto se submete ao parecer dessa comissão permanente, como determina o inciso 1º do artigo 70 do Regimento Interno. O projeto está instruído com biografias e declarações de anuência por escrito da homenageada. A modalidade do decreto legislativo proposta pelo nobre edil, de acordo com o artigo 299 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, necessita de quórum mínimo de 2/3 de seus membros em uma única votação para que seja efetivada a sua aprovação. O projeto apresenta-se livre de qualquer vício, seja legal ou constitucional, vez que se adequa aos requisitos formais e materiais para que seja aprovado por sua comissão. Em face do exposto, considero o projeto de decreto legislativo constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela sua aprovação do projeto do decreto legislativo número 003/2020. É o nosso parecer. Estado às comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 9 dias do mês de março. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Hermes Vieira, relator. Dalberto da Silva Souza, membro. Este parecer está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marlene. Discussão, eu estou aqui com um ofício do prefeito, ele mandou bem de tardezinha, não deu para trazer na Câmara, assim, dizendo da satisfação desse título. E ele gostaria que você lesse aqui e falasse, né, esse projeto. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício do prefeito. Pontalina, 9 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Noedes Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina. Referente, requerimento pela concessão e título de honorífico da cidadania, juiz de direito da comarca de Pontalina. Senhor presidente, a par de cumprimentar, sirvo do presente para solicitar os bons préstimos da mesa diretora para a elaboração e aprovação do projeto de decreto legislativo para a concessão de título honorífico de cidadania à doutora Danila Cláudia Lessauer Ramaldes, juíza de direito da comarca de Pontalina, conforme previsto no artigo 252 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. A concessão do título tem por finalidade a justificativa e reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados para a nossa população que tanto necessita da atuação do Poder Judiciário em busca da justiça e paz social. A ilustre juiz de direito chegou em nosso município no ano de 2015 e desde então atua com uma postura firme, com muita atenção e dedicação nos processos judiciais e todas as demais demandas da população junto ao fórum local. Por tudo isso se faz, assim, merecedor da honraria que por ora propõe é que lhe seja conferido por essa Casa Legislativa. Sem mais nada para o momento, reiteramos nosso voto de estima e consideração, atenciosamente, ministro Ricardo de Paiva, prefeito.
Apenas comentando sobre o ofício do ilustre prefeito municipal, vereadora Marlene. Eu já tinha também lido o ofício, e como estou aqui apresentando como autor desta homenagem, desse título, a doutora Danila, eu me sinto ainda mais honrado, de ter o aval do prefeito, de que o prefeito tenha feito esta indicação, esta solicitação a esta mesa diretora sobre a apresentação deste projeto. E como a gente já havia distribuído ele na sessão passada, eu vou justificar a ele, mas pode dizer a ele que considere também como um coautor desse título. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de decreto legislativo número 003, de 2 de março de 2020. Voto relator. A presente proposição tem natureza financeira, mesmo não estando prevista na forma específica do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. O projeto é amparado pelo artigo 299 do Regimento Interno, que declara válida a proposta de concessão de títulos honoríficos de cidadania pontalinense para homenagear a pessoa que contribuiu ou contribui para o desenvolvimento do município ou que desenvolve um importante trabalho social que beneficia toda a comunidade local. A matéria tem previsão na lei orçamentária com dotação própria para os gastos necessários com a concessão de título honorífico de cidadania. Em face do exposto, considero que o projeto de decreto legislativo número 003/2020 possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à comissão. Apresentado o voto vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 003/2020. É o nosso parecer. Sala às comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 9 dias do mês de março de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, membro. Edmar Ferreira do Carmo, relator. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Títulos, Medalhas e Diplomas. Comissão Permanente de Títulos, Medalhas e Diplomas. Parecer ao projeto de decreto legislativo número 003, de 2 de março de 2020. Voto relator. O projeto tem como objetivo homenagear cidadãos e seus feitos, sendo eles naturais ou não do município, que contribuem e impulsionam de forma significativa para o crescimento da cidade e bem-estar de seus habitantes. Tem previsão legal no artigo 299 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. A homenageada é natural da cidade de José Bonifácio, São Paulo, e desde o ano de 2015 reside juntamente com seu marido Robson Faquim Ramaldes e seu filho Lourenço Lessauer Ramaldes em nossa cidade. Atualmente possui o cargo de juiz de direito, mas também foi advogada e entre outros cargos da área jurídica. É uma juíza atuante, sempre presente na comarca de Pontalina.
É devido ao seu trabalho compromissado e eficaz, trouxe inúmeras melhorias à comunidade pontalinense com a ênfase na diminuição da criminalidade. A doutora Danila é uma profissional admirável, de atuação ímpar, que, além de suas obrigações inerentes, sua função se desdobra para realizar projetos sociais em benefício de toda a comunidade pontalinense. Projetos que têm como principal fonte de recurso valores da conta de execução penal e doações de populares. E como exemplo, podemos enumerar reforma e adequação do presídio, ampliação da creche municipal Tia Marie, doações aos asilos, suporte à Polícia Civil Militar, projeto para instalação de um playground no Lago Municipal Rodopiano Ramos das Neves e na creche Tia Marie. Distribuição de cesta básica para famílias carentes, entre outros projetos em discussão. É indiscutível a conduta participativa, efetuosa e o encanto da doutora Danila Cláudia Lessauer Ramaldes pela cidade pontalina, que almeja, como qualquer outro cidadão, o crescimento de nossa cidade e o bem-estar de toda a população. Em face do exposto, considero que o projeto de decreto legislativo preenche os requisitos legais, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a comissão de títulos, medalhas e diplomas, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando que a proposição preenche os requisitos legais e, no mérito, pela aprovação do projeto de decreto legislativo 6003/2020. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 9 dias do mês de março de 2020. José Olívio Alves, presidente. Laura Fernandes Corrêa, relator. Joaquim Fernando Santos, membro. Este parecer está em discussão. Com a palavra, a vereadora Joana Dark. Eu só quero também dizer que realmente é um título muito merecido, que eu tenho acompanhado bastante os trabalhos da doutora Danila, os serviços, não só os trabalhos lá no fórum, mas também como serviços sociais que ela tem feito em nossa cidade, de muita importância, são trabalhos muito relevantes, como o trabalho, a reforma da creche, do presídio e outras coisas mais. Então, eu quero parabenizar o senhor por essa iniciativa e dizer que realmente ela merece esse título pelo trabalho que ela está desenvolvendo em nossa cidade. Eu até esses dias eu brinquei e falei, uai, a doutora está parecendo prefeita, como ela está trabalhando e reformando, melhorando a nossa cidade. Então, parabéns para você, para o senhor, autor do projeto, e parabéns para ela, que é muito merecido esse título. Obrigada. Agradeço a vereadora Joana pelas suas palavras e, como autor do projeto, eu também, vereadora Joana, reconheço, um projeto em que a gente apresenta, que estou apresentando, pelo reconhecimento da nossa magistrada, não apenas como magistrada, mas pelo trabalho social que ela tem desenvolvido à frente da nossa cidade, a importância do que ela tem feito em parceria, principalmente com a gestão da nossa cidade, e isto é digno do nosso reconhecimento, do reconhecimento da Câmara Municipal de Pontalina, que representa toda a sociedade pontalinense. Então, para mim, aquilo que uma pessoa desenvolve, inerente às suas atividades como profissional, é merecedor do reconhecimento de toda a sociedade. Com a palavra, a vereadora Marlene. A minha gratidão e admiração pela doutora Danila.
Admiro como mulher, eu sempre falo, acredite na força das mulheres, porque mulher é uma mulher de fibra, é uma mulher, eu admiro ela muito, porque eu acho ela muito religiosa, né, uma boa mãe de família, uma pessoa muito íntegra, né, e tem trabalhado com muita afinco aqui no nosso município, é uma parceria muito grande. Então, parabéns, Noedes, né, por essa iniciativa, e parabéns para a doutora Danila, porque ela merece, né, ela merece o nosso reconhecimento. Muito obrigada. Obrigado também. Este parecer está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerradas as discussões, eu coloco em votação única o projeto de decreto legislativo número 03/2020, de acordo com o artigo 299 do regimento interno desta Casa. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto número 03/2020, de autoria do vereador José Eurípides Alves, que institui sanções administrativas para os casos de vandalismo de bens públicos e particulares no âmbito do município de Pontalina. Projeto de lei número 003/2020, 10 de fevereiro de 2020, institui sanções administrativas para os casos de vandalismo de bens públicos e particulares no âmbito do município de Pontalina, estado de Goiás, e dá outras providências. Ressalto que a primeira votação do referido projeto foi feita após a discussão e votação dos pareceres das comissões permanentes na 6ª sessão. Portanto, este projeto está em discussão e em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 01/2020, de autoria do vereador José Eurípides Alves. Requerimento número 001, Pontalina, 5 de março de 2020. Ilustre senhor Noé Santiago da Silva, presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Cumprimentando-o, informo que venho à presença de Vossa Senhoria e que este requerimento, sendo aprovado em plenário, seja determinado o envio de ofício ao presidente da Saniago pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. O objeto desse requerimento é a solicitação de cópia do mapa da estação de tratamento da rede de esgoto, mapa original da cidade de Pontalina, bem como informa o estágio que se encontra ou se já foi concluída todas as obras necessárias para o atendimento da população local. E se não, que informe qual parte resta a ser concluída e a previsão para sua conclusão. Ao exposto, solicito que Vossa Senhoria que submeta esse requerimento em plenário, como se autoriza o artigo 268 do regimento interno dessa Câmara Municipal. E caso seja aprovado, que seja determinado o envio de ofício solicitando aos referidos documentos e informações. Sem mais para o momento, elevo vossa estima e consideração, ficando em aberta a possibilidade de fazer esclarecimento em plenário. José Eurípides Alves, vereador. Vereador, eu gostaria de pedir desculpa e pedir que relesse a indicação, que eu estava intertido, que eu não prestei atenção, nem ouvi o objeto da sua indicação. Bom, eu acho que no caso, senhor presidente, pode dizer, mas seria talvez a explicação fosse até mais interessante do que a própria leitura. Sim, você vai fazer a Sim, vamos fazer a explicação. Então, com a palavra, o autor da indicação. Porque chegou ao nosso conhecimento que o projeto original não foi totalmente concluído da estação de tratamento de esgoto sanitário de Pontalina.
Segundo nos foi informado que falta uma lagoa de decantação, que a água está sendo despejada no Ribeirão sem o devido tratamento. Então é onde, senhor presidente, nós estamos pedindo aqui o mapa original da estação de tratamento e em todos os seus estágios, para ver se realmente foi concluído e a situação que se encontra. Porque se caso tiver realmente fazendo faltando essa lagoa, isso aí seria uma coisa de denúncia até a Secretaria de Meio Ambiente, porque eles estão poluindo um manancial da nossa cidade com o degesto do esgoto sem o devido tratamento. Segundo notícias de operários que lá trabalharam, senhor presidente, falta uma lagoa, não estão fazendo o tratamento com correção. É onde nós estamos pedindo esse documento aqui. Sim, né? Nós já tínhamos até discutido isso. Já temos conversado sobre isso já. Pois se caso realmente for constatado, nós vamos ser obrigados a fazer uma denúncia na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Correto. Então, portanto, sim. Foi em votação, né? Se eu sair, não vai fazer falta, não. Eu não queria perder a última aula. Sabe por quê? 3, 4, 5, 6. Não, continua. A gente continua com o quórum, vereadora. Pode. Sabe por quê? É porque, pela explicação lá, como é uma professora só que veio de Goiânia hoje, ela vai dar as 3 aulas. Então, quer dizer, eu vou ficar com 3 faltas. Aí eu queria pegar pelo menos a última aula que começa agora. Não, tá? Tranquilo. Então, a gente continua com o quórum para concluir a sessão. Tá bom, então eu peço licença, viu? Obrigada. Ok. Então, o requerimento do vereador José Eurípides está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 02/2020, de autoria da vereadora Joana D'Arc de Godoy. Requerimento número 002/2020, Pontalina, 9 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Noé de Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nesta. Senhor presidente, Joana D'Arc de Godoy, vereadora, vem, através deste, e se aprovado este for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Pedro Salles, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, para que o mesmo veja as possibilidades cabíveis em fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da GO 215, entrada de Pontalina ao trevo da BR 153. Melhor esclarecimento será feito pela autora em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 9 dias do mês de março de 2020. Joana D'Arc Godoy, vereadora. Com a palavra, a vereadora autora do requerimento, Joana D'Arc. Senhor presidente, colegas vereadores, então eu gostaria muito de convidá-los para assinar comigo esse requerimento, para a gente poder estar enviando, para dar mais força, porque realmente já está muito ruim essa GO e está precisando mesmo de fazer esse tapa-buraco aí, porque está um caos quando a gente precisa passar por ali. Então, gostaria de pedir para vocês, se vocês estiverem de acordo, que assinasse comigo no requerimento para a gente poder estar mandando. Obrigada. O requerimento está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 005/2020, de autoria do vereador Ronilton de Oliveira. Indicação número 005/2020. Pontalina, 9 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Noé de Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nesta.
Senhor presidente, Ronilton Oliveira, vereador, vem através deste, e se aprovado este for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal, solicitando-lhe que veja junto ao órgão competente para que coloque um redutor de velocidade na Rua Gameleira, quadra 1, lote 24, Jardim dos Ipês 2. Sua solicitação se faz por haver veículos trafegando em alta velocidade, trazendo risco aos pedestres moradores desta rua. Melhor esclarecimento será feito pelo autor em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, ao 9 dias do mês de março de 2020. Com a palavra, o vereador, autor da indicação, o vereador Ronilton. Boa noite, presidente. Boa noite, edis, público aqui presente no plenário. Essa indicação eu fiz no intuito de estar atendendo o anseio ali, a necessidade daquele tachão ou quebra-mola naquela rua, ali no Jardim IP. Porque aquela rua, ela já fica na saída do setor, aonde funila o trânsito, aonde o tráfego ali é maior. E ali desce, no horário de pico, o pessoal apressado desce e sobe ali em alta velocidade. E ali tem acontecido pequenos acidentes ainda, não foi ainda acidentes graves ali naquele local, mas eu gostaria que os nobres vereadores votassem comigo e gostaria de uma atenção do executivo também sobre essa indicação. Essas as minhas palavras. Esta indicação está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 06/2020, de autoria do vereador Edmar Ferreira do Carmo. Indicação número 06/2020, Pontalina, 9 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Noé Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nesta. Senhor presidente, Edmar Ferreira do Carmo, vereador, vem através deste, e se aprovado este for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal, solicitando-lhe que faça o reparo do asfalto na rua Porto Rico, setor IP, acima do Pontalina Clube. Tal reivindicação se faz, pois nesta localidade há muitos buracos, dificultando a locomoção de veículos. Melhor esclarecimento será feito pelo autor em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 9 dias do mês de março de 2020. Edmar Ferreira do Carmo, vereador. Como o autor da indicação já se manifestou que não irá fazer a justificativa da indicação, eu a coloco em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, eu deixo a palavra franca a quem desejar fazer uso, mas já fui informado também que não tem vereador inscrito, né? Ninguém deseja fazer uso da palavra franca. E antes de declarar encerrada a sessão, eu convoco para nova sessão na próxima segunda-feira, no mesmo horário,
Ainda não é a semana que vem a sessão solene, não, né? É, dia 20. Dia 20, na próxima sexta-feira. Então, vamos relembrar que nós temos a sessão solene de entrega de títulos e medalhas na sexta-feira, a partir das 19 horas, né? E sessão ordinária na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Então, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos pela presença, o nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.